Bom dia, ouvinte. Pintacilgo falando. Dia 1º de maio, dia do trabalho. Vamos ver aqui, eu espero entrar alguém. Pronto, agora deu. Questões técnicas, né? Copicas 10. Isso aí, bom dia. Gente, não terminei de ler o livro ainda. É um livro bem fininho, tá? Mas tem serviço, né? Tem minhas partes braçais, curso que eu tô fazendo. O livro é bem fino, tá? Mas é muito difícil na minha situação fazer um resumo legal e aí eu vou falar pra vocês mais ou menos no feeling, mas possivelmente esse livro merece um episódio depois, entre outras coisas que estão na minha cabeça, né? Quando a gente tem um canal, a gente tem que ter uma certa cadência de posts, né? Senão não acontece nada. E diferente de quando eu era hóspede de outros canais, né? Bom dia, Last Man Standing. Bom dia, Vinícius Fonseca. Coloquei um episódio pra vocês lá no Spotify daquele tema que não pode ser falado aqui. Episódiozinho rápido de 15 minutos, tá? E na verdade esse livro aqui tá me levando a uma reflexão muito grande. Um amigo meu que me deu ele de presente, ele tá me levando a ver que os problemas que a gente tem hoje, olha só, ele tem 4 capítulos. As boas maneiras, se descesse Deus do céu, a honra e o sangue, quem é quem? Segundo ele, o autor é um esquerdista, tá? Que se rende, né, a verdades eternas, digamos assim, né? No final, aqui ele dá uma sugestão de leitura. Provavelmente eu vou comprar tudo, né? O negócio é arrumar tempo para ler e trazer para os senhores aqui mastigadinho, abrir uma discussão, porque nós homens nós devemos fazer tudo, né? A gente tem que se interessar por guerra, arte, cultura, preparação física, ferramentas, parte espiritual, intelectual, religiosa, e a gente tem que crescer. Ou a gente faz, ninguém vai fazer pra gente, muito pelo contrário, eles querem acabar com a gente. Pra vocês terem uma ideia, vocês sabem o que significa Platão? Platão, os citadores de Platão é de plantão, ficou até um palíndromo, né? Não sabem disso, mas Platão significa ombros largos. Todos esses, talvez Sócrates não, porque era cego, né? Mas todos esses filósofos da antiguidade clássica, né, grega, eles eram atletas de nível olímpicos, eles eram maratonistas, campeões de luta livre, levantavam pino de mármore gigantesco, enfim. Hoje criou-se essa ilusão do cara ter o físico ruim e ser inteligente, ou ele ser marombeiro e burro. Não, você tem que ser tudo, cara. Você tem que ser tudo, você tem que fazer um pouco de tudo. Vocês entenderam? Então, eu vejo que hoje os nossos problemas aqui, que as pessoas não sabem, as pessoas entendem o problema, mas entendem que tá tudo errado, mas não sabem o que tá errado. Então você vai ver que o declínio da masculinidade começou ali no Amor Cortês, esse livro que fala disso, no excesso de etiqueta da corte francesa. A etiqueta era um jeito de manter a nobreza de uma maneira hermética. E para não ser copiada. Então, toda hora trocava-se etiqueta, a moda, o vocabulário. Para quê? Para você, como as palavras passes da maçonaria, né? Para você saber quem é realmente nobre. Por que você tá falando assim? É porque você aprendeu lá com outro nobre do outro castelo. E, de acordo aqui com os reinos europeus, ele fala
ele fala que as diferenças entre, como era percebida essa questão de nobreza nos diferentes países, né. Alguns nobres, algumas casas, por exemplo, Borgonha era luxo, na França você tinha algumas casas que falavam: "Não, só reconhece como nobre quem é descendente de cruzado", outros você tinha que ser descendente de Jafé, que teria recebido a bênção de Noé, mas basicamente a função da nobreza aristocrática era ir à guerra. A desonra era pior do que a morte. Por isso que tinha os duelos, né, que também não era uma maneira boa de resolver briga, porque vencia o mais hábil, não o que tivesse mais honra. Depois as monarquias foram proibindo os duelos até por causa disso, né. Foi sendo considerado uma coisa primitiva. Então, ele tá falando aqui toda a etiqueta de comer, de cortar carne, eh, o garfo bizantino é um negócio interessantíssimo, né. Tem muito caso nesse livro aqui, tá, eu não vou poder, eh, olha só, eu não vou poder pormenorizar tudo, porque vai tirar a graça de vocês lerem esse livro. Esse livro deve custar menos de R$ 10, realmente. Deixa eu ver quantas páginas são. Pra quem aí tá com dificuldade, eu tô também, tá, gente? Não tô me tirando disso não, né? Criança e tal. 63 páginas e pequenininho, letra grande. Um livro realmente. Poucos livros na minha vida eu vi que são tão pequenos e trazem tanta informação boa. Vejam bem, no século XI, uma princesa de Bizâncio, do Império Romano do Oriente, mais refinado que os ocidentais semibárbaros, casa-se com um Doge de Gênova. Traz um garfo na sua bagagem. Escândalo! Na Itália e na Europa praticamente só se conhecia como talher a faca, que aliás nem se poderia definir como utensílio de mesa, porque era múltiplo o seu uso. Servia para cortar a carne, mas também para levar os alimentos à boca, palitar os dentes, matar um animal, um homem, cortar uma corda ou galho. Era arma e ferramenta. Mais que talher, fazia parte da indumentária e talvez até da caracterização varonil ou nobre. Varão, afirma-se, provém de barão. Cada homem portava consigo a sua faca. Os convivas ainda não haviam perdido em favor do anfitrião os seus meios próprios de cortar. O garfo bizantino escandaliza. A princesa é insultada. Um sacerdote, num sermão, acusa de ímpia. Como logo vem a morrer, considera-se que Deus a castigou por sua soberba. Nada melhor que este episódio assinala a distância entre o Oriente, mais culto, bizantino e árabe, e o Ocidente, de maneiras rústicas, ou entre a Europa do século XI e da Renascença, quando finalmente se aceitarão o garfo e os talheres. Vocês vejam, né, cara? Que interessante isso. Aposto que vocês não sabiam disso, né? Então, mais na frente, você começa a entrar nessa questão da batalha, né? Que a gente perdeu. O que que é uma aristocracia? Um dos termos que os revolucionários arrebentaram aqui no Brasil, né? E na verdade isso é meio que mundial, né? A aristocracia é o governo nobre dos melhores. E nessa época monárquica, a coisa que eu achei interessante, é difícil de. Quando você fazia o bem comum, você tá fazendo bem a si próprio. Porque o reino enriquecia e todos enriqueciam e sobrava mais para dividir. Porque não havia esse conceito de multinacional de mandar dinheiro para o exterior. Então, no feudalismo, por exemplo, feudalismo significa obediência. Feudalismo significa, não é obediência, é bom, parecido com obediência. Significa honra, obediência, lealdade. Obviamente, você tá melhor num feudo do que sozinho na floresta tentando cultivar uma plantação.
Então esse era o princípio. Então você tinha os melhores e a qualquer momento a nobreza era encarregada de criar, de lutar guerras, né? Depois isso foi caindo em desuso porque as fronteiras foram se consolidando, diplomacia e coisa e tal. Mas a vontade dos príncipes de dar guerra, ir à guerra, gerava nobreza. E o Piazan, o camponês, né? Não. Então ele era considerado um cara de segunda classe, porque ele é o nem-nem de hoje em dia. São as ovelhas. E a ovelha precisa do leão ou do cão pastor para guiá-las, para pastoreá-las. Então, quando essas sociedades iniciáticas criadas por grupos mercantis começaram a graçar pela Europa, foi se fazendo guerra para matar os alfas, os leões, os cães. Iludiram o cão pastor, ó, vai lá, mostra que tu é macho, luta, vamos acabar com o inimigo. Endividava o país. É bem técnica de raposa, né, gente? São técnicas do mal, do nosso opositor. Então, os avatares que perceberam isso ao longo da humanidade, tentando anunciar, foram executados. E foram sobrando, igual no Rei Leão, né? As hienas, os chacais, porque veja, nessa explicação, a gente sabe que o leão não é animal tudo isso, né? Um garoto Maasai de 12 anos mata um leão com uma lança. Mas na natureza, o leão, ele não ri, ele não uiva, ele não grita, ele não é histriônico, ele não corre de um lado para o outro. Ele passa a maior parte do dia transando, ou dormindo, ou comendo, bocejando, se espreguiçando. Quando ele ruge, o rugido é ouvido a 8 quilômetros de distância. Já a hiena não, é o dia inteiro rindo. O chacal, o dia inteiro correndo de um lado para o outro, só atacam em bando. O leão, ele é capaz de deitar um elefante. E na natureza, o único animal que mata um leão em condições normais é um outro leão. Por isso ele é o rei da selva. Tem até a juba que o coroa. Então você vê, ele deixa as leoas caçar. Quando o bicho pega no auge da seca, momentos de muita fome, ele espanta os animais para a leoa, que é mais ágil, intocar. Então ele vem, espanta, coordena e joga para a direção da leoa. A leoa vem e ataca as leoas, né? Interessante que você vai observar essa dinâmica de almas. Por exemplo, entre os cães perdigueiros, entre os policiais, duplas de guerreiros, você vê que o cão perdigueiro não fica falando, gritando, murmurando, não. Um aponta a caça, o outro vai andando devagarzinho, rasteja, fareja, um vai para um lado, cada um sabe o que tem que fazer. Não é como o homem de hoje em dia que declinou tanto que não sabe mais o que tem que fazer. Então você tem essa confusão aí de, por exemplo, um negócio que vem me incomodando, o cara tratar essas mulheres de hoje em dia como essas moças aqui do livro. A moça virgem, que, veja bem, o amor cortês era um negócio. Veja a confusão do macho moderno. O amor cortês, ele era uma coisa reservada a moças nobres. A camponesa, nessa visão aqui do livro, ela não deveria ser cortejada. Você deveria ser grosseiro com a camponesa. É o que a gente chama hoje de party girls, né? E para tentar seduzir. E era até considerado um esporte seduzir mulheres camponesas casadas. Já com as moças nobres, isso não era permitido, não se podia fazer. Entendeu? E então a moça que estava esperando casamento, ela era protegida, era um crime você tentar seduzir essas moças porque elas tinham que ser preservadas pelo bem comum.
percebam. Fala aqui também do declínio do ideal de cavalaria por questões tecnológicas mesmo, né? Foram Foi inventado aí o arame para fazer cercamento de pasto. Teve uma cavalaria francesa que era a melhor da época, foi dizimada por arqueiros ingleses numa batalha e aí ficou o ideal lá por volta de 1400, ficou o ideal de cavalaria, que eu acho que a gente não deve deixar morrer, muito pelo contrário. A gente tem que fazer uma releitura desse ideal de cavalaria constantemente. Constantemente. Ainda não inventaram nada melhor. Mas o cavaleiro, o cavaleiro mesmo, né? Aquele como máquina de guerra, ele deixou de ser importante para virar uma coisa desportiva. É, fala aqui também de criação, um exemplo aqui, gente. Em 1430, quando o Duque Filipe, no auge do poder, desposa a infanta de Portugal, ele aproveita a ocasião dos festejos para criar uma ordem de cavalaria. Dá-lhe o nome de Tosão de Ouro, evocando a expedição de Jasão e seus companheiros que, depois de provações e proezas, conquistaram a pele sagrada do carneiro da Cólquida. Não se trata de uma insígnia, de um simples distintivo, mas de uma ordem em regra com um número determinado de membros, reunindo assembleias regulares, uma ordem como até então só príncipes soberanos haviam fundado. A referência mais conhecida é a Ordem da Jarreteira, criada por Eduardo III da Inglaterra entre 1346 e 1348. Seu nome era homenagem à Condessa de Salisbury, amante do rei, que perdera uma liga, jarreteira, dançando com ele o cavalheirismo, homenagem às damas. Veja bem, gente, cavalheirismo é pra você usar com dama, não é pra você usar com puta de boate, não. E o espírito belicoso começava a Guerra dos 100 Anos, juntavam-se no estabelecimento de uma ordem de cavalaria. Para não ficar atrás, o rei João da França criou em 1352 uma bela companhia grande e nobre, sobre o modelo da tábua redonda que houve em tempos do rei Arthur Froissart. É a Ordem da Estrela. O monarca obrigava-se a construir uma bela e grande casa às suas expensas, continua o cronista, em que se realizaria pelo menos uma vez por ano uma assembleia plenária, a qual cada um contaria, sob juramento, as aventuras que lhe sucederam nesse tempo, tanto vergonhosas como honrosas. Uma ordem é, portanto, uma fraternidade estabelecida em parte pela vontade do príncipe que escolhe os seus membros, em parte pelo juramento e lealdade destes. Jean de Bouille, no Juvencel, segunda metade do século XV, fala da irmandade entre os guerreiros. É coisa alegre a guerra. Tanto se ama o camarada na guerra, quando se vê que a disputa é justa e que os do sangue lutam com bravura. Vêm lágrimas aos olhos. Um grande sentimento terno de lealdade e pena enche-nos o coração ao vermos o amigo tão valorosamente expondo seu corpo, executando e cumprindo os mandamentos do Criador. Muito bonito. Uma coisa interessantíssima que eu aprendi aqui é todas as ordens de cavalaria, elas são tributárias de uma ordem primitiva, que é a cavalaria per se. Então você tem mudanças nas regras, você tem mudanças nos objetivos, na religião, na vestimenta, mas você vê isso até nos filmes, né? Um cavaleiro muçulmano e um cavaleiro cristão, eles se respeitam quando há honra, né? Nessa época da honra, né? Quando há respeito, quando há honra, eles se respeitam. Então tem um código de ética masculina. Quando o cara se rende, você respeita. Você ajudar o cavaleiro que está necessitado.
E aí ele fala aqui das condecorações, mas assim, é interessante, né? Então, quando a gente fala aí Ordem dos Templários, Ordem da Estrela, Ordem dos Hospitalários gente, são infinitas ordens, né? Bom, no fundo, claro, você tem as ordens monásticas, mas o que vai definir é o sangue. O que vai definir tem as ordens religiosas, monastérios e tal, mas o que vai decidir se você é ou não um cavaleiro é o sangue no sentido do DNA, ou o derramamento de sangue, ou o DNA reprodutivo, se é que vocês me entendem. E o interessante é que você é nobre por descendência, mas você pode virar nobre através de uma titulação ganha em batalha. Ou seja, houve reis na história aí da Europa que não eram cavaleiros. Por quê? Porque não se provaram em batalha. A comenda deveria vir de um outro cavaleiro, né? A comenda deveria vir de um outro cavaleiro. Então havia reis que não eram cavaleiros e então era desejável que o rei fosse rei e cavaleiro. Senão ele ia sempre ficar com alguma coisa faltando. Então por isso que uma vez coroado eles iam para a batalha, como por exemplo Dom Sebastião, mostrar coragem para olhar os outros nos olhos, né? E fala também da etiqueta sexual. Olha esse pedaço aqui que meu amigo sublinhou. Um dos pontos estratégicos da honra no Mediterrâneo está no campo sexual. Desonra um homem o adultério da sua esposa, ou mesmo uma aventura amorosa de sua irmã ou filha. Estamos habituados a uma moral filosófica ou religiosa que faz um indivíduo ser responsável pelos atos que, mais ou menos livremente, ele cometeu. Aqui vemos, porém, concepção diametralmente oposta. O homem não é livre, mas sujeito à fortuna, com F maiúsculo, e um ato que não é seu basta para difamá-lo, se atinge pessoas das suas relações. Interessante. E então houve épocas aí da humanidade que o cara não podia, em alguns países, por exemplo, nem que ele quisesse, ele não podia deixar os bens dele para quem ele quisesse quando morresse. Ele tinha que deixar para quem tinha o sangue dele. E é por isso que o homem tem que ter filhos, gente. Alexandre Ziviani, contribuinte aí, não sei se você chegou a assinar, né? Mas contribuiu. Poderia assinar, quem puder assinar lá. livepix.gg/Pintacilgo, assinatura R$ 5 por mês. Quem puder assinar aí por 12 meses, tá? Ajuda, né? R$ 5 não dá nem pra nada, né? Mas aí você não fica pesado pra ninguém, né? Isso aqui é uma isso aqui é uma sala de aula, digamos, me faltou uma palavra melhor. Ou talvez, na verdade, vocês sabem, né? Isso aqui é um fractal. Isso é importante de lembrar. Eu sei bastante sobre as origens sanguíneas. Tem assinatura assim, Alexandre. Vai lá no LifePix, você bota lá, assinar por X meses. O valor mínimo é R$ 5 porque não existe nada mais. Acabou a moeda real abaixo de R$ 5. Daqui a pouco vai ser 50. Não tem mais. Simplesmente acabou, gente. Tá todo mundo. O bostilheiro está sendo levado a um estado de pobreza total, né? Tá tudo caro, salário achatado, tudo isso é proposital, tá? Conceito aí que vocês deveriam. É uma coisa também que se perdeu, estudem isso, tá? Eu não vou ter palavras para
explicar isso aqui, é o pundonor, ponto de honra. Olha só como é que mudou, gente. Desta honra republicana, as cartas distinguem o pundonor ou ponto de honra. Este zelo excessivo pela própria reputação caracteriza os militares, isto é, os nobres, que têm as armas como profissão. Antigamente, os franceses, em especial os nobres, quase não seguiam leis que não fossem as deste pundonor. Veja, gente, é o naturalismo, né? Quando era preciso resolver diferendos, elas só prescreviam uma maneira de decidir, que era o duelo. Maneira falha vencia o mais hábil. Já falei aqui, mas é interessante de ver como era a concepção e como essas sociedades iniciáticas acabaram com isso tudo, né? Para criar homens fracos para serem levados para a nova ordem mundial. Então, vocês vejam que eu comecei a falar disso há 5 anos atrás. Agora eu tô vendo, vocês estão vendo aqui que ainda é mais a coisa antiga, gente, a coisa antiga. Mas então, entre Deus e o homem, o que mais se aproxima para o homem é a monarquia. A república, na verdade, a monarquia é um governo moderno, do ponto de vista da idade moderna. A república é um negócio antigo, porque a origem da república, ela é um negócio eminentemente maçônico, que vem da Grécia. É, então é sempre a monarquia, a república é sempre um negócio que frágil, tem que estar, porque democracia é um negócio frágil, tem que estar sempre cuidando, pesos e contrapesos. E aí você tem entre a aristocracia e a monarquia, você tem a tirania, que é o governo mais ou menos que é o que o muçulmano gosta, né? O muçulmano, ele não respeita por valores, ele simplesmente respeita porque ele é islâmico. Ele respeita o mais velho, que seja um velho corrompido, seja um velho religioso, um sheik, aqueles outros termos que eles têm lá, né? Sheik, califa, mas ele respeita por medo. O europeu, ele respeitava pela honra. Fala, não, esse cara me protege e ele garante que eu tenha comida, ele garante proteção para as minhas filhas, para o casamento para minhas filhas, ele protege a minha propriedade e a minha genética, ele protege o reino de invasões e que a minha descendência esteja assegurada. O muçulmano não, ele obedece o tirano por medo do que possa acontecer com ele. Então você tem é bem claro hoje, e vocês vão ver isso. Eu estava vendo numa live do Felipe, não, do Guilherme Freire ontem, sobre aquele. E o Gato Pardo, não consegui assistir ainda. Eu tenho que procurar um lugar que tenha, quem puder achar pra mim. É muito filme ali que eu não consegui ver, achar. Enfim, vocês sabem, né? Problemática, mas o acerto que foi feito na Itália para tirar a aristocracia e botar a maçonaria na jogada é um negócio nojento. Porque na República tudo tá à venda, né? Quem vira alguma coisa na República? Quem tem dinheiro. Na monarquia o dinheiro não era importante, era a honra. Ou seja, um cavaleiro, ele podia ter só a espada dele, mas ele poderia ser muito mais respeitado do que um nobre dono de terras. Por quê? Porque o cavaleiro, a galera sabe, esse foi pra batalha, sangrou, morreu, perdeu soldados, amigos, sobreviveu. Então não adianta, o nobre, ele tinha que, como diz aí no populacho, pagar pau quando ele encontrava um cavaleiro aí, estilo aí Francisco Pizarro, cheio de cicatriz, sobreviveu a várias batalhas
E então, você tinha essa questão, essa questão monárquica. Já a questão republicana é um regime de gays, né. Aqueles gregos lá têm qualidades e tal, mas vários eram hoje tem historiadores que questionam isso, mas era uma viadagem do caceta, eram pagãos. E a democracia republicana era um negócio de cidades-estados, ilhas. Nunca funcionou em áreas grandes e detalhe, os exemplos que eles citam, né, Esparta, Grécia, Troia, esses exemplos aí, tinha escravos, tá. Então assim, era uma democracia, aí começou as mulheres a mandar, pronto, quando deu voto pra mulher, todas essas cidades-estados quando deram votos para as mulheres, elas implodiram, implodiram. E o Piazã, o Servo, cada cidade-estado dava um nome diferente pra essa turma, tá. O Neném, o Lupen, proletariado, não tinha a menor hipótese dele chegar perto ali do Senado, do parlamento. A menor não chegava nem perto. Não podia nem abrir a boca. Pra vocês terem uma ideia, em Esparta, é um modelo de educação bastante interessante, era permitido, por exemplo, o jovem ataque isso deveria voltar com o presidiário, na minha opinião. Deveria, já foi feito né, tá, no século passado chegou a ser feito em alguns lugares aí. Não posso ficar falando muito disso. Mas era permitido ao jovem no Agogê espancar um escravo, roubar um escravo, lutar contra um escravo e o escravo podia matar ele, tá, no Agogê. Ele usava o escravo também para treinamento do jovem, porque se o cara não consegue matar um escravo, ele é indigno de continuar a viver. Então é tudo voltando na questão da honra, quer dizer, sobrevivendo os melhores, os alfas, e, gente, isso é a lei natural. Eu trabalhei a vida inteira aí com criação de animais, isso eu tenho um amigo que tem uma granja baseada nisso, e é meio que toda a zootecnia, de certa forma, ela vai trabalhar com esse conceito, né. Você vai botar um animal manco, fraco, caquético para reproduzir? Não, não. Você vai nas tribos pagãs aí, os guerreiros no muçulmano também, o cara veio gente com 400 filhos, 100 filhos, eh, coisa básica, né. O sub-5, infelizmente, ele não serve para reprodução. Mas ele pode mudar a genética dele, tá, gente? Também é uma coisa que ensinaram de forma errônea pra gente que não pode. Pode sim, tá? Então, você vê que 38 sempre fala, né? Tudo que não tem valor você compra com dinheiro, né? Então, na verdade, essa dicotomia foi o que gerou as revoluções liberais, né? Uma classe de comerciantes ricos narigudos, fracos em batalha, não lutavam por nada, só lutavam por si próprios, só queriam saber de dinheiro, dinheiro, dinheiro e rituais. E, por que a gente não pode mandar? A gente tem dinheiro. Enquanto que o rei cristão não, ele rechaçava essa questão financeira, para ele era uma coisa enfadonha. Tinha vários reis que tinham horror à questão de finanças, só queriam cuidar de coisas mais elevadas. Você vê isso até em filmes, o cara chega: "Meu senhor, o reino tá ruim em finanças". Ele: "Ah, é?". Não ficava, isso é coisa de gente baixo nível, ficar contando migalha, moeda, Mariane, e não, o rei estava preocupado com os casamentos, as alianças, com a agricultura, com armas do exército, fazer filho, criar filho, e aprendendo música, pintura, aí vai dinheiro, entendeu? Ele queria o quê? Estar cercado de súditos fortes, plantações fortes produzindo riqueza, porque ele sabe, gente, uma questão óbvia, um feudo forte, você dava lá uma gleba de terra para um cara que sobreviveu numa batalha. Você vê que o cara é ponta firme. E ele casava com uma menina de 15, 16 anos
e tinha 10 filhos. É claro que aquele feudo ia para frente. Não é uma coisa óbvia? Coisa óbvia, né? Aí vem na República, não, é uma subversão total. E as pessoas também confundem a aristocracia com oligarquia. O que a gente tem hoje no Bostil é uma oligarquia, é o governo de poucos, que é justamente as pessoas que fizeram as revoluções aí desde 1822. São as hienas. Tanto que vai falar de honra para essas pessoas, dessas coisas que a gente está falando aqui, elas vão rechaçar imediatamente. Por quê? Porque elas jamais vão pra guerra. A gente já ouviu aí nos canais aí que se você pegar os caras shads aí do mainstream aí e botar numa cadeia de interior, eles vão ser a mulherzinha da cela. Nunca sangraram, não tem preparo nenhum. São homens de papel, de televisão. É, olha que interessante essa frase. O despotismo tomava a natureza humana por seu lado animal, degradando-a em paixões e caprichos. A monarquia considera a mesma natureza do seu lado especificamente humano, aperfeiçoando as paixões pelo recurso à alma e à razão, mas sem contrariar os apetites como uma república. Por isso, nela, a educação terá menor importância. Por isso, também as mulheres serão mais livres na monarquia, que tolerará o luxo e até a vaidade melhor que a austeridade republicana. A monarquia é o regime feito para a dimensão dos homens. A república exigiria deuses. O despotismo reduz todos a animais. Entre o divino e a besta, o lugar do homem é a monarquia. Percebam, isso é poesia, né, meus caros? Isso aqui é poesia pura. A honra que nos interessa estudar é, então, a dos nobres, o que os leva a procurarem cobrir-se de glória? O fim das guerras privadas entre os senhores feudais, diz Sidney Painter. Ao concentrar-se o poder em torno dos reis ou dos grandes príncipes, como o Duque de Borgonha e o Conde de Flandres, os cavaleiros não têm mais possibilidade de conquistar terras e riquezas à ponta de espada, e já não conhecem tão grande necessidade de lutar, porque a Europa se enriquece. Graças ao fortalecimento dos poderes maiores e à imposição pela Igreja da Trégua e da Paz de Deus, vão se consolidando as repartições de bens e autoridades. Aquilo que eu já tinha falado. Então, vocês vejam, né, o que foi feito na União Soviética, no São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aquele Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Aquilo é um exemplo do cara assim que paga pau. Eu detesto esse termo, mas já falei. Da escola de pensamento, digamos assim, do Oscar Niemeyer, né? Arquitetura feia, pseudo-austera, é revolucionário do ponto de vista daquele mundo surreal do Salvador Dalí, que também se invadiu o Uruguai. Na Argentina, eu acho que eles foram menos afetados por isso. Mas é aquela coisa de ódio à monarquia, ódio ao belo, ódio à matemática divina, à geometria sagrada, ódio à honra, ódio à construção de coisas sólidas. Percebam? Então, eles têm que subverter. E assim foram descaracterizando o centro das grandes cidades brasileiras, tirando edifícios aí Art Deco, Art Nouveau, góticos, manuelinos, barrocos e outros estilos, para botar esses caixotes sem varanda. A lá MRV. E detalhe, eu tenho uma amiga da minha esposa, herdou um apartamento feito pelo Oscar Niemeyer, que é todo redondo. Uma vez quando ela casou, ela foi morar lá,
que eu já contei essa história para os senhores e chamou 6 serralheiros, eu acho, para fazer o armário embutido. Caraca, os 5 primeiros falaram: "Não, não dá, tudo redondo, não tem como eu fazer armário embutido redondo". O último aceitou, cobrou, sei lá, 3 vezes o que seria, porque falou: "Ó, o trabalho vai ser enorme, parede redonda, como é que olha o trabalho que vai dar isso", entenderam? Eh, Enfim, inferno, né, o cara cria o inferno na cabeça dele e quer que as pessoas executem aquele inferno maluco que ele tem na cabeça dele e que bata palma. Dá uma olhada aqui no chat. Berserk. Agamenon Victor, vi isso no Berserk. Berserk é um videogame, não é? Acho que tem lançaram um filme também. Tem o Berserk Mode, pesquisem. É gerado, na época era gerado por uma planta, ashwagandha, a planta que eu queria dar um jeito de cultivar isso. Acho que quem quiser entrar comigo nisso tem que ser um lugar frio ou numa estufa. Dá pra ganhar uma grana, eu acho, hein? Porque a gente importa, isso aí é uma planta com poderes mágicos, né? A gente importa, de vez em quando eu boto nas fórmulas que eu tomo. A lei do forte, a alegria do mundo. A violência resolve tudo, né, gente? Falta o leão pra botar ordem na casa. Só que as ovelhas, elas estão tão assim habituadas com as hienas que seria difícil, por isso que tem que começar por um município, né? Vocês vejam que todos os filmes da década de 80, por isso que eu recomendo vocês verem filmes da década de 70, 80, Charles Bronson, Roadhouse. Teve gente que botou que o filme é uma merda porque são burros. Não ouçam ovelhinhas, lobos, hienas, chacais e outros animais de baixa natureza, baixa vibração da selva. Não ouçam esses vermes. O cara que não gostou de Roadhouse é o mesmo arquétipo do Conan, ou daquele seriado que tinha Kung Fu, com, com aquele maluco que morreu enforcado lá, que se enforcou. Aquele primeiro, né? Década de 70. Do Bruce Banner, do seriado, do Hulk da década de 70. Isso eu já vivi isso na minha vida pessoal, tá? O... De certa maneira também é De certa maneira também é o... Você vai ver isso no Scooby-Doo, uma releitura. O... Eles são cavaleiros errantes, tá? O Bruce Banner é um cavaleiro moderno, errante. Tem também... Você vai ver isso com motoqueiro, embora que os clubes de motoqueiros hoje são todos maçônicos. A grande maioria é dominada por maçonaria, tráfico de droga, enfim, é uma degeneração. Tanto que existe diferença entre o termo motoqueiro e motociclista por causa disso. Então, por exemplo, o cara chega num lugar, tem filmes de luta, assim, basicamente são esses que eu citei, porque assim, gente, o Gayzola, ele vê um filme desse, ai, é violento, né? A olhotinha tá piscando, tá toda babadinha a olhota, mas ele acha errado. As feminazes também, ai meu Deus, que violência, ppp, papapá, ai, na verdade o homem ideal é o Nelipe Feto, é o Bruno Cagalhaço, é o Fiuk, elas dizem que esse é o homem ideal. Mas quando ela vê lá o Tecno Viking, a pepeca fica toda babada. A grande verdade é essa. E depois que, nesse arquétipo, o herói chega, derrota, mata os inimigos, não é botar pra correr nem prender, não. Ele mata os inimigos que tinham se apoderado daquela cidadezinha, o arquétipo do feiticeiro medieval, que também está presente no Senhor dos Anéis, né? O rei está obsidiado pelo feiticeiro. Então, quando alguém liberta aquela população de ovelhas, organiza as ovelhas, você vê no Roadhouse 1, é bem isso.
O leão organiza as ovelhas, tanto que o Patrick Swayze é o louro, né, cabeludo, que é o arquétipo do leão. Ele organiza as ovelhas e Faroeste, Alexandre Viviane, tem muito isso também. Tipo, aqueles do um punhado de dólares, por uns dólares a mais. Clint Eastwood é fascinado por isso, por esse arquétipo, né? Ele organiza as ovelhas e ele mata as hienas, expulsa todas as hienas, põe todo mundo. Enfim, mata mesmo. Mata, elimina todas as hienas e coiotes e animais de baixo nível. E depois a mocinha, toda lambuzada, toda babada, né? Toda ovulante. Ai, fica. E ele, não, preciso, porque é o ideal do cavaleiro, eu preciso continuar. E no Conan, né, a Red Nose, a mocinha, a dama Red Nose, vejam bem, gente, já falei pra vocês, eu tenho 200 amigos que ele pega aquela mocinha do Conan, do final, que ele vai salvar, e coloca do lado de uma M-Sol na fila da visita íntima do presídio. E ele diz num megafone, com todas as letras, que as duas são iguais, têm que ser tratadas da mesma maneira. A M-Sol tem um filho de um cara do PCC, o outro filho com um cara do terceiro comando, uma outra Valentina com um cara que já morreu, e ela, às vezes, ela divide a semana dela entre duas cadeias diferentes, fazendo visita íntima com os dois. E eu tenho amigos que dizem que as duas ela tem o mesmo valor do que a virgem que foi sequestrada, uma menina que foi abandonada na porta de um convento e as freiras cuidam dela dentro da religião até que ela se case, como tinha na Idade Média, o cara ia pra cruzada, não, eu preciso lutar por Cristo. Minha esposa morreu, ele deixava a filha num convento, fala, daqui a 15 anos eu venho buscar ela. O cara ficava 15 anos na cruzada para depois buscar a filha ter uma educação para fazer um bom casamento. E às vezes o cavaleiro não voltava da cruzada, era morto em combate. E a freira dizia: não, nós temos uma dívida de honra. Ele deixou aqui as joias para você. As joias da menina eram bebê, as joias estavam guardadas, ninguém roubava. Agora a gente vai cumprir a promessa, vamos arrumar um casamento para essa moça. E o cara, a modernidade, mulheres dizem que essa moça tem o mesmo valor do que uma funkeira lá do NGB News. O que eu falo para uma pessoa dessa? Então vocês vejam lá que o herói quando você resolve a vida das pessoas, a cidade ela quer a tua genética. Tipo assim, toma aqui as mulheres bonitas, toma aqui uma casa, toma aqui um terreno. Como no Tecnoviking, né? Vão dando coisa pro cara lá e as pessoas querem ser lideradas. Elas não sabem quem é o leão porque elas só conhecem a hiena. Quando elas veem o leão, elas falam, não, esse é o verdadeiro líder. A hiena era um falso líder. E quando você toma o poder através do arquétipo do leão, boa, Alexandre Ziviani. Então, quando as pessoas veem o verdadeiro leão, que quer ajudar a comunidade, é sempre um cara simples, como um Jedi, um cavaleiro, um Don Quixote, enfim, um lutador. Querem que ele fique para governar a cidade. E ele fala, não, eu preciso continuar na sina de cavaleiro. Até que um dia ele vai ser morto e voltar através de uma poção mágica, transcender. É muito bonito isso, gente. Isso aqui não. Isso que eu tô falando aqui, eu vou voltar muito nesse assunto aqui, porque aqui tá a base dos nossos problemas. E esses cronistas aí da atualidade, eles não sabem disso e por isso ficam falando besteira aí. Porque não sabem a base do problema ou não têm coragem de falar da base do problema. Highlander, isso aí, Spike.
Joseph Campbell, eu não conheço. Thiago Lennon, não conheço Joseph Campbell para estudar mitologia. Isso me leva também a um outro assunto, cara. Não, é Alexandre, tá demorando para implodir sim, tá? Mas vai implodir, isso é natalidade baixa, quando você quebra com o naturalismo, quebra com a honra, quebra com a religião, o mito fundador, natalidade baixa, mulher falando alto, criança falando alto, drogado falando alto, implode, como foi o Império Romano, vai implodir, não tá demorando, mas vai acontecer na nossa esfera de vida ainda, né, o dinheiro não tá valendo cada vez menos e quando começa a inflação, começa a moeda a ser falsificada, meu amigo, vai acabar. Vai acabar. E aí vai vir uma fragmentação e novas lideranças aí. Namoro, puta que pariu, velho. Namoro é tosco mesmo. Meu Deus do céu. Vamos tentar retomar o raciocínio aqui que eu queria falar pra vocês dessa questão de falsos líderes, né? Então, antigamente, se vocês vejam, né, os líderes eles eram criados numa escola de cavalaria, né? Obrigatoriamente. Hoje, aí vem esse pessoal do bode aí, do compasso do esquadro, dizem que eles são herdeiros disso aí, cara. Os caras são muito comédia. Então, percebam porque não dá pro cara ser homossexual e leão ao mesmo tempo. Percebam como esse último travequeiro aí que saiu, graças a Deus que saiu esse travequeiro imundo, dando DS6 pra traveco. Por que que o homossexual... Porque não dá, o cara tá pensando em dar o cu. E quando ele dá ré, acabou. Ele tá sob controle espiritual do macho. Porque o macho deve comandar. E ele não tem energia masculina pra comandar. Então ele vai ser comandado. É o Doc e Dopey. Ok, Doc? Ok, Doc. Quem que falava isso? De Volta para o Futuro, Pernalonga, Branca de Neve, esquema Doc e Dopey. Então, você olha pra cara desses caras aí, tem um aí com a cara cheia de espinha, aí diz que prende bandido e tal, agora já vai autorizar transição de gênero no SUS, política de aborto. As entidades deles desejam sangue dos inocentes sempre, sempre. Vamos ver aqui, dar um reload aqui pra ver quantos aqui estão. 34 assistindo, 29 likes. Não tá ruim não, né? Então, gente, eu acho que é isso. Uma hora aí, feriadão, quem quiser. Infelizmente eu não consegui preparar um apontamento mais perfeito de todas essas sandices que eu estou vendo por aí. Na atualidade eu vejo poucas vozes aí falando, diagnosticando de maneira correta o que está acontecendo. Que é o quê? O declínio da honra, o materialismo, o declínio da masculinidade, a mulher está muito profana, promíscua, já não serve mais para ser mulher, para ser esposa, para ter filhos, está cheia de... Só serve para contatinho, só serve para doencinha, para não sei mais o quê. Então você tem uma sociedade que optou por estar nessa matrix e continuar nessa matrix eletrônica de rádio, TV, internet, influencer, e não quer pegar os clássicos para ler. Porque, cara, se você ler esse livro aqui, A Etiqueta no Antigo Regime, de Renato Janine Ribeiro, é o tipo do livro. Sim. É o tipo do livro que é fino, mas que vai desafiar tudo que a gente está vivendo nesse momento. No Ocidente inteiro, você vai entender por que como é patético essa idolatria que se tem por políticos que são aí
hauridos em sociedades iniciáticas que cuidam dos interesses próprios deles, né? Rafael Santiago, você ainda pretende falar sobre a lei do Uno? Sim, pretendo. Já falei no passado, é um assunto. Falar sobre a lei do Uno é falar sobre o universo, tá? É falar sobre a própria estrutura da realidade. Mas o canal tá quase 1.000 inscritos, tá? Quando bater 1.000, eu vou bater vou começar a fazer conteúdo na área privada, né? E eu também tô praticamente, talvez já tenha, né? Não sei, recursos para adquirir o leitor digital, que aí realmente a velocidade de estudo aumenta enormemente. Embora eu tenha uma pilha de livros ainda de papel para terminar e e pô, cara, o cara não tá esperando um salário cair para dar uma ajuda. 5 mil. Não, mas tá certo, cara. O importante é você, gente, a gente tem que hierarquizar o que é importante na nossa vida, tá? O cara que fala que não faz academia porque não tem dinheiro, ele tá dando desculpa, tá? Tá dando desculpa. Na Grécia tinha academia? Não. O nego malhava com mármore, com madeira, com pedra, levantando ferro, levantando animais. Luta olímpica o cara fazia no chão, nas praças, e quem quiser malhar, vai malhar em pracinha, tem barra na pracinha, entra, senta no chão, faz flexão. Se você fizer flexão todo dia, numa cadeira, com o pé pra cima, evidentemente que você vai meter um shape melhor do que ficar reclamando na internet. É impossível, eu acho, uma cidade que não tem uma biblioteca gratuita, que você possa alugar livros, pegar livros emprestados, ou um sebo que você compre livros baratos, usados, e um curso de graça online de alguma coisa que vai te engrandecer. Eu sempre dizia, eu morei em alojamento de universidade e a gente sempre buscava melhorar. Eu criei essa egrégora no alojamento de melhoria. Então eu falo, cara, eu tinha um amigo que falava lá no quarto, um irmão, que ele dizia: não é porque é pobre que tem que ser sujo, não. O moleque andava limpo, a roupa rasgava, ele já ia lá com a linhazinha, fazia uma costurinha fininha, ninguém percebia. A roupa durava 5 anos, uma blusa. O moleque tinha meia dúzia de blusa pra passar 5 anos. Andava limpo, cheiroso. Então sobrava a gente pegava uma cera, passava ela diluída na mesa, passava no chão, o quarto sempre cheiroso, brilhoso. É igual quando você vai vender um carro. Existem várias concepções diferentes, né? Compensa ou não compensa dar uma reforma no carro, trocar pneu, não sei o quê. Mas uma coisa é inegável. Compensa você lavar o carro. Porque se o seu carro tá sujo, ninguém te respeita. Fala, pô, esse cara nem lavou o carro. O cara desanima até de olhar. A mesma coisa a nossa aparência pessoal. Você vai ver essa dicotomia entre o europeu e o japonês na série Shogun. Acabou agora a primeira temporada, né? 10 episódios. Como o japonês era limpo e o europeu era porco. O japonês tomava banho frequentemente, já existiu o ofurô, as escovas. O europeu não tomava banho nunca. Porco. Então, isso leva a gente a não idealizar como ideal é só aquela época ou esse ou aquele povo da época da humanidade. Cabe a gente constantemente buscar fazer a nossa nova era. Precisa ser porco? Comer com a mão para ser bravo? Não, não precisa. Ah, porque o viking comia com a mão, e daí? Você não precisa ser. Não vai. Você ser porco, comer com a mão, não vai te transformar num viking. Vai te transformar num gordo, escroto, ter tudo comendo com a mão. Ao mesmo passo, imitar milionário não vai te tornar milionário agora. Você examine todas as coisas e retenha o que é bom, não é verdade? Agora, eu mostrei pra vocês, Platão significava ombros largos. É claro que um shape. O que seria um homem ideal, né? Você imagina um leão que coma com educação, que depois. Imagina, o leão acabou de comer. O leão acabou de comer, você mandasse ele num pet shop pra tirar
o sangue seco da boca, da juba, o barro. Você imagina, eu acho que é impossível, né? Você lavar um leão no pet shop com 5 litros de shampoo, passar um condicionador na juba dele, limpar a boca, tirar o bafo, pulga, carrapato, parasita, depois secar a juba dele com secador, passar um negócio que deixa a juba brilhando. Ele não vai deixar de ser um leão por conta disso. Ele simplesmente vai ficar mais bonito. Então, eu cresci num ambiente que tinha muito isso de que o cara tem educação, ele é porco, ele é viado. Não, meu amigo. Você acha que uma moça dessa medieval não estava olhando a educação do cavaleiro? É claro que estava olhando. Isso era parte integrante do treinamento da ordem. Olha, um dia você vai casar. Você não quer casar, você quer casar com uma rameira ou você quer casar com uma mulher de uma nobreza ou de uma semi-nobreza, de uma baixa nobreza, mas ainda assim é sempre possibilidade de ascensão genética, né? Então você tinha esses dois estratos. Aquelas famílias que nunca vão dar em nada na vida, e as famílias, né? A filha de um cavaleiro, a filha de um nobre, a filha de um duque. Todo mundo queria casar com uma prima, sobrinha de um duque, que seja. Você sempre buscando o melhor casamento. Então essa moça ia olhar para você, tanto que elas tinham muito mais educação do que os homens. Hoje isso se perdeu também. As mulheres se comportam como putas. Percebam? Mas ela tava olhando. Peraí, o cara, beleza, sabe lutar em batalha. Agora é porco, sujo, fedido, grosseiro, fala alto. Então, por isso haviam todas essas regras de etiqueta no antigo regime e que perduraram até antes da Primeira Guerra Mundial. Coisa de lenço. Tem novelas de época da Globo, da época que. Pois é, Alexandre. Braço fechado, tatuagem. Tem novelas de época da Globo que mostram essa questão da etiqueta ainda muito bem, novelas que não são mais exibidas, eu creio, cara, tatuagem é sempre um negócio negativo, né? Quem foi tatuado ao longo da história humana? Escravo. Dizem que os jujubas foram tatuados, é quem fazia pacto, feiticeiros, bruxarias. Eu tô tentando trazer umas bruxas aqui pro canal, tá? Tô negociando pra ver se elas vêm aqui falar comigo. Tatuagem de fuzil na cara, pelo amor de Deus, onde eu vou eu vejo isso, pelo amor de Deus. Agora a galera tá raspando a cabeça e tatuando a cabeça, né? É uma orquização da sociedade, né? Você espelha o que tem dentro de você, né? O cara que é sovina, mesquinho, dinheirista, graneiro, no meio do peito é coisa de prima, né? Pelo amor de Deus. Nossa, Deus me livre. Nossa, não tem nem o que falar. Me deu até um. Mas é que tá, Alexandre, que mulher que gosta? É que a grande maioria não teve já a criação. Já não teve mãe, já não teve avó. Ela tá, ela tá na árvore da morte, tá seguindo o arquétipo Nephilim ali de, gente, isso é um fractal da realidade da época dos Nephilims, entenderam? É tudo uma preparação, o surreal. Se eu herdasse um apartamento feito por Niemeyer, eu não vou vender, não vou morar lá, vendo, alugo, se é que vai conseguir alugar essa porcaria, mas não vou. Não vou, não vou. Simplesmente não vou, Lu, não vou querer essa porcaria. Não quero um apartamento aí feito por Niemeyer. Imagina o que essa mulher gastou em imóveis. Dando uma olhada aqui no TOT 3126. AstraZeneca admite que a Vavá pode causar efeito colateral fatal. Oh!
Aí a pergunta dele: "A CIA governa a América?" Os números favorecem um lado da resistência. Três raças alienígenas hostis visitam a Terra. Uma quarta de Modequenos a controlam. Putz. É um bom canal, mas com muita coisa que a gente não. A gente tem que sentir. Por isso que o nome é Faz Sentido. Quer dizer, você sente isso. Sentido. Vai numa linha. Então, é, futuramente eu voltarei a falar da lei do Uno. Faz sentido. Você sente que está correto. Por quê? É uma fractalização. A criação de vida no universo, ela é fractalizada. Nós somos fractais de algo maior, que é fractal de algo maior, que é fractal de algo ainda maior, até o incognoscível, o eu sou, o é o que é, o Criador universal, Gadu, a fonte. A fonte, ela é. Ela é o que é. A gente não consegue entender isso. Ela nos criou, e nos criou, e nos criou, entendeu? É um fractal, ela não nos criou diretamente, ela criou quem nos criou. Percebam, eu não posso mexer com as crenças aqui num vídeo aberto, sem uma preparação adequada, mas futuramente eu gostaria de aprofundar nesse assunto que esse ano, lá em Brasília, houve uma imersão bastante profunda nesse tipo de tema para mim, tá? Mas no momento não é permitido que eu fale mais do que isso. O lado negro de Cupido, interferência hiperdimensional nas relações amorosas. Eu pretendo trazer algumas feiticeiras aqui no canal para falar disso. Magia negra e magia branca. Qual é o limite? O poder do dom do perdão, a evolução da alma humana, o eu superior, obsessão, possessão, vampirismo, implantes alienígenas através do sexo. Desvio espiritual, relacionamentos e aceitação da nossa escuridão. Realize o seu potencial e afete todos ao seu redor, levando a Terra juntos. Contagem regressiva para o contato aberto com ETs confederados. Eu tô tentando, convidando pessoas para conversar comigo aqui no canal ao vivo, mas cada um tá no seu próprio projeto, é bem difícil, né? As pessoas terem tempo, pessoas aí morando na Europa e até para apelar para a vaidade da pessoa, eu convidei pessoas aí que estão estudando em outros países para fazer um podcast numa outra língua que não seja o português, quem sabe atrai mais público, né? Eu sempre tive esse sonho de gravar em outras línguas com pessoas de outras línguas e outros países para trazer público também de outros países, né? Porque aqui o brasileiro não se interessa realmente. Eu fiz vídeos aí sobre faca, tive num outro curso agora, sábado, em São Paulo, e o pessoal não se interessa, não adianta. Lúcifer Illuminati, as provas das mudanças, livre-arbítrio. Você está pronto para assumir esse compromisso? As portas do inferno se abriram e os demônios se precipitaram sobre a humanidade. O Totti, ele já fala, ele chama o Ocidente de hospício ocidental. É um hospício mesmo, né? Gente, todo mundo defendendo bandido, mulherada defendendo bandido, tendo filho com bandido. Vocês viram aí agora a cunhada do Marcola foi presa, marido 28 anos preso, fez o filho na visita íntima. Era maravilha, né? Olha aí, Tucker Carlson entrevista Alexander Dugin.
Vou tentar. É muita coisa pra gente se manter atualizado, né? Mas eu tento ir. Claro, toma tempo você simplesmente passar os olhos, toma muito tempo, muito tempo, muito, muito tempo. Mas assim, o que realmente importa? Quando você parar pra pensar o que realmente importa, você você começa a ficar mais seletivo. Já falei pra vocês, alien, OVNIs, exopolítica, que adianta eu me aprofundar nisso, pesquisar esses assuntos? Eu não tenho como influir, não tenho como comprovar. Eu tenho que me esmerar no que vai mudar a minha experiência aqui na projeção. Boa, André Fernandes. Tatuagem, qualquer que seja, em mulher deixa ela vulgar e baixo valor. Pode ser uma virgem, mas colocou tatuagem já cai no conceito. Cara, a tatuagem dá um olhar de mil rolos pra mulher, não dá? Dá uma. Eu também acho, cara. Parece carro com adesivo, né? Alguém personaliza Ferrari? Não, nego personaliza Gol, né? Vocês assistiram a minha live lá com o Lex Brasilis? Só vê bestialidade, né? O pessoal pediu aí, quem tiver o contato do Lex, eu tenho também, mas cara, parece que tá. Enfim, gostei de gravar, gostaria de gravar novamente com o Lex. Os orcs estão dominando, né? Você. E você fala com essa pseudo-direita brasileira, todo mundo bota os filhos pra estudar em colégio de esquerda. O cara foge do comunismo. É o paradoxo, né? O cara foge dos estados comunistas dos Estados Unidos, vai pra Flórida, chega na Flórida, ele faz o quê? Flórida, Texas, vota em políticas esquerdistas. Sempre assim, né? Queria fazer outra. Não sei como é que ele tá de tempo aí. Tá bom, gente? Eu acho que 1h12 de live, acho que tá bom, né? Eu pretendo pretendo terminar esse livro aqui, mas é realmente para fazer apontamento. Não sei se esse amigo vai querer o livro de volta, para arriscar, passar um Color, não dá. E você tem essa vantagem no eletrônico, né? Você marca, depois rapidinho você pode ir de. É muito mais rápido do que no físico. Você vai de marcação em marcação, fica lá. Tem um recurso, né, que você faz um forward e um review diretamente nas suas anotações. O Kindle tinha um recurso que parou de funcionar, que você publicava o que você estava lendo no Facebook ou no Twitter. Você publicava com um botão assim, você publicava, e o nego via, caraca, uma frase bonita, ficava ali no teu Facebook para depois você, até para facilitar você achar. Porque vocês já viram como é que são esses caras, tipo Olavo de Carvalho? Cara, o escritório do cara é uma zona, ele, eu tenho, anotei, mas não sei onde tá, não sei, não. Cara, eu já salvei tanta coisa que sumiu, que eu queria falar pra vocês e as coisas somem, eu não consigo, ler igual carteira de colégio mais, assim, no momento aqui agora eu tô sentado, o livro tá aqui na minha frente, o computador e tal, mas eu teria que ler, anotar à mão, copiar ou digitar, o meu teclado novo tá agarrando, o velho agarrava o número 9, agora tá agarrando a letra A e isso cansa, né, tudo é dinheiro, tudo é cansaço. Esse trabalho que eu trago para vocês aqui é porque eu acredito, eu tenho tô nessa luta com alguns amigos, alguns irmãos aí, eu acredito que eu consigo extrair o melhor de vocês. Esse trabalho aqui não é em vão, não tá sendo perdido. Você precisa arrancar essa casca imunda de ovelha, essa lãzinha, esse cabelinho enroladinho de macarrão que vocês têm. Aí dentro tem uma águia querendo voar, tem um leão querendo rugir, porque vocês são fractais de Atlântida, de Templários, de Lusíadas, do Império Romano.
Vocês são descendentes de homens fortes, de cristãos bravos que cruzaram o oceano numa caravela, numa noz de madeira com escorbuto. Nós somos descendentes de portugueses que aportaram aqui há 1000 anos atrás. Cristianizamos tribos indígenas. Nós caminhamos a pé pelo caminho de Piabiru até Potosí para resolver a crise de prata. Lá na Europa não havia prata. Nós estabelecemos as antigas rotas bíblicas de Ofir, lá com os olmecas, os toltecas, os incas. Os portugueses já comercializavam com os incas muito antes dessa história mentirosa que nos contam. Então, nós fomos a pé de São Paulo até o Amazonas e até a Cordilheira dos Andes de canoa. Já falei disso aqui para vocês no passado, tem um filme sobre isso. Muito bom, por sinal, assistir história verídica. Os caras subiram os Andes andando. Hoje já seria quase impossível. Se eu falar para fazer isso hoje com tudo que tem numa loja de artigo esportivo, o pessoal já vai falar que é impossível. Os caras fizeram isso com tecnologia do século XIV, XV, andando a pé, guerreando, mato, carrapato, flechada, peste, animais selvagens. E aí? Até quando vamos aceitar sermos governados por nelipifeto, por narigudos gays que ficam fazendo o indizível em seitas aí de Abadiânia, em casernas e não sei mais o que, dizendo o que você pode ou não pode comer, o que você pode ou não pode criar, o que você pode ou o que você não pode plantar, como vai ser sua casa, o imposto que você vai pagar na casa do teu filho, que livro que você vai ler, a história brasileira, eles dizem do jeito deles. Até quando? O leão tá dentro de nós, na nossa genética. Ele tá adormecido, tá na hora de vocês acordarem o leão. Eu tô fazendo o toque da trombeta. Há 5 anos eu toco essa trombeta. As pessoas estão aos poucos despertando para ouvir o barulho da cachoeira. Ela tá ali, a fonte. Reconectem-se. Ou vocês ouçam o mágico de Oz, que ele tá desesperado gritando no nosso ouvido desde antes de nós nascermos. Agora é uma escolha, né? A sabedoria leva à perda de amigos, entre aspas, muitas aspas. Você vai se tornar mais recluso, mais estudioso, mais introspectivo. Agora, você tem que seguir a luz. Você não precisa se esmerar para agradar M-Sol em porta de visita íntima de presídio. Você não precisa, porque você vai estar entrando na vibe satânica, na frequência satânica. Percebam a diferença? Vai chegar uma hora que esses pequenos grupos religiosos aí que tem, por exemplo, no Paraguai, em alguns lugares do Brasil, essas moças estão sendo educadas para olhar o lixo que é esse homem moderno e vão fugir desses fracos. Até porque a maioria já está com a sentença de morte à frente, porque foram
foram inseridos os códigos. Olhem lá no Spotify do que eu tô falando. Então, já estamos chegando numa pós-história. Esse povo vai ser tirado, vários deles, do plano consciencial. Aí as hienas vão vir para mandar. Caberá a nós, os sobreviventes, fazermos a oposição. Senão eles vão nos castrar, literalmente, ou nos matar. É isso que eles farão aí, até 2030. Não vai te ajudar tá sustentando uma vagabunda rodada dentro de casa. Não vai ajudar. Então, foquem no que é importante. OVNI é importante. Saber um pouquinho do... Pronto, é importante saber um pouquinhozinho. Agora, ficar esmiuçando esse assunto. Muito mais importante você aprender agricultura, um pouco de cutelaria. Ficar discutindo futebol, um esporte maçônico, vai te levar aqui. A não é.